Olá, boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Sagrada Família CESFAM. É uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Infelizmente ainda de forma virtual, de forma online, né? Por conta da nossa realidade ainda difícil e triste, infelizmente, né? Mas esperançosos, né? Continuando esperançosos, confiantes, né, de que iremos vencer mais esta dificuldade e que iremos aprender muito com ela. Né? Então, agradecer primeiramente a casa mais uma vez pelo carinho do convite, por sempre nos estar dando essa oportunidade de aprendizado, que para nós é de muita valia. Né? E especialmente neste dia, né, 8 de março, no calendário da Terra, nós temos aí o Dia Internacional da Mulher, que essa figura é lembrada, é exaltada. Então, meu abraço carinhoso a todas as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, todas as mulheres do mundo, né? Não só hoje, mas todos os dias nós merecemos homenagens, porque a nossa luta é grande, o nosso desafio é grande e a nossa responsabilidade também. A gente tem um papel muito importante na estrutura da família, na estrutura da sociedade, né? E não é fácil, né? Mas nós já avançamos bastante a nível de conquistas e temos muito ainda a conquistar. Então, os meus parabéns, as minhas felicitações a todas as mulheres. Bom, o tema da noite de hoje, né? Desculpe, antes de começar a falar, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Vaneusa Rodrigues. Né, sou do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, que fica aqui em Águas Claras. Então, muito prazer para aqueles que não me conhecem. E hoje vamos falar, né, de um tema que está lá no livro de Caiba Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos. E nós vamos ficar com um capítulo intitulado Exegese Histórica dos Atos dos Apóstolos. Né, que a gente vai dar um passeio aí por esse início, né, do cristianismo e de como isso se desenvolveu e de como isso se reflete no nosso dia a dia, que é o que de fato nos interessa, né? Como é que a gente pode vivenciar todos esses fatos históricos, como é que a gente pode trazer toda essa informação que a gente tem lá nos evangelhos para a nossa vivência diária, para a nossa realidade. Que o que a gente tenta fazer é isso, o que a gente tem que fazer é isso. Então, esse livro, né, Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro da Bíblia, do Novo Testamento, né, ele foi escrito por Lucas. Na verdade, inicialmente era um livro só, no livro de Lucas. Depois se dividiu o livro de Lucas em 2, então ficou um com o título de Lucas e o outro Atos dos Apóstolos, todos os 2 escritos por Lucas, que apesar de escrever tão bem e nos trazer informações preciosas, ele não conheceu Jesus, né? Lucas, na verdade, foi discípulo de Paulo. Então, ele escreve através aí dos relatos que ele ouve, mas ele não vivenciou aqueles relatos, né? Enfim, e esse livro, né, apesar do título, né, Atos dos Apóstolos, ele vai focar mais aí na caminhada de Paulo, de Pedro, né, naquele primeiro momento da igreja, da comunidade cristã. Então, a gente vai ver nesse livro, na verdade, a história, né, a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus, que é quando Jesus, após a ressurreição, ele faz algumas aparições para os discípulos, né, e depois ele definitivamente ascende, né? Então esse livro vai falar desse momento da ascensão de Jesus, do retorno de Jesus para o mundo espiritual, até a chegada de Paulo em Roma, né? Então nessa peregrinação de Paulo aí após a sua conversão para a divulgação do Evangelho. Então nós veremos a fundação da primeira companhia, da primeira comunidade cristã, seus primeiros passos, suas primeiras dificuldades, suas primeiras vitórias, né, os seus primeiros movimentos. E é lá em Atos que a gente vai ouvir falar da figura de Estevão, né, como um grande divulgador do Evangelho, né, e aí a gente lembra do que Emmanuel nos trouxe através do seu romance
famoso e maravilhoso, e que eu sempre digo que não só todo espírita, mas todo cristão deveria ler esse livro, Paulo e Estevão. É um livro maravilhoso em que a gente vai adentrar de fato com detalhes na vida de Estevão, saber quem era Estevão e na vida do próprio Paulo, né? Então a gente vai lá em Atos é que a gente vai ter o relato, né, de como foi a passagem de Estevão pela essa primeira igreja. Vamos conhecer Saulo, né, na sua perseguição e depois a conversão, e se tornando Paulo e passando a pregar e a divulgar o evangelho. A gente vai ver que lá na igreja de Antioquia, ou Antioquia, como alguns chamam, é onde eles começaram a se chamar cristãos, né? Onde surge ali, né? Eles foram aconselhados a usar esse nome de cristãos. Então surge ali. E a gente vai ver toda a peregrinação de Paulo até chegar em Roma para divulgar o evangelho. Então esse livro é um livro que ele vale a pena a nossa leitura, a nossa reflexão, porque ele traz muitas informações, né, que nos ajudam a nível de conhecimento e a nível de consolação também. Eu gosto muito de conhecer a história das pessoas que nos antecederam, tanto na parte cristã como na parte histórica, né? Também eu gosto de saber quem foram, como viveram, como pensavam essas grandes mentes que mudaram o cenário do mundo, né? Seja no aspecto religioso ou político ou social. Eu gosto muito de saber, porque isso nos estimula, né? Isso nos dá ânimo para a gente prosseguir e para a gente dar continuidade, né? Quando a gente vê como esses homens lutaram, sofreram, abriram mão de muitas coisas de suas vidas pelo bem comum, isso nos deixa muito felizes, isso nos dá esperança, nos dá estímulo para prosseguir. E isso faz muitas vezes com que a gente não desista, né? Porque foi um trabalho tão grande para a gente chegar até aqui, né? Até a gente chegar nesse nível de poder ter o evangelho e desfrutar dele e ter conhecimento dele. Foi um trabalho tão grande de tantas pessoas que se doaram, que se deram, que entregaram suas vidas nesse propósito, né? Que a gente deve refletir muito em torno disso, né? O que é que a gente tem feito desse trabalho que essas pessoas tiveram, né? Para trazer essa informação para a gente, para trazer o que trouxeram para a gente. Então, o conhecimento, a leitura e o estudo desses livros, dessa história, é de grande importância, né? Às vezes a gente fica só nos belos textos, poemas, frases, romances. Isso tudo é maravilhoso, tudo é importante, mas é bom também a gente adentrar nessas histórias dessas pessoas, né? Saber. E por isso esse livro tem essa importância, né? Porque ele vai trazer pra gente justamente essa linha histórica, né? Dessa primeira comunidade cristã. Como aconteceu, os primeiros entraves. Claro que isso tudo de forma muito resumida, né? O Atos dos Apóstolos não é um livro muito grande, então é tudo de forma muito resumida. Tanto que por isso eu aconselho a leitura do livro Paulo e Estevão, porque lá a gente vai ver a história bem ampla de Estevão e de Paulo, né? De forma esmiuçada, com muitos detalhes, né? Então é importante a gente buscar essas informações e essas leituras, né, para o nosso crescimento e para que a gente também tenha recursos para os enfrentamentos que a gente já tem, que a gente ainda vai ter, né? O livro ele começa, como eu disse anteriormente, com essa ascensão de Jesus, quando Jesus, após o período, né, de 40 dias que ele faz aparições, dando orientações para os discípulos, ele ascende. E esse fato em si, esse fato que marca o início, a abertura do livro, é um fato de vital importância, né, para constituir a base fundamental da religião cristã, né? Por quê? Primeiro, porque aí Jesus recomenda aos seus discípulos, né, a difundir os seus ensinos, né? Então é nesse período que Jesus orienta e que Jesus diz aos seus discípulos para que eles saíssem e levassem a mensagem adiante a todos em todo o mundo, em toda parte, né? Então essa é a primeira grande importância, né?
dessa ascensão de Jesus. Ele passa, vamos dizer assim, essa responsabilidade agora da divulgação, né, para os seus discípulos, né? Eles já estão preparados, já estão mais do que preparados. Além dos 3 anos em que eles caminharam com Jesus, eles tiveram mais esse intensivão, vamos dizer assim, né, quando Jesus faz as aparições e dá as orientações a ele. O segundo ponto muito importante é porque as aparições de Jesus são a prova positiva da continuidade da vida do Divino Mestre e, portanto, do prosseguimento da sua missão. Então, Jesus aparecer para eles após a sua morte lá na cruz, primeiro confirma o que ele falou, né? Então, Jesus tinha falado e da maneira que ele falou se procedeu. Então, isso reforça a confiança dos discípulos na promessa, em todas as promessas que Jesus fez, né? Mas patenteia ali a questão da imortalidade da alma. Então, não há mais dúvidas para os discípulos em relação a isso, a partir daquelas aparições. Porque Jesus estava ali com eles, Jesus estava falando ali com eles. Então, nada mais patente, nada mais concreto do que aquilo, né? Para mostrar e afirmar a questão da imortalidade da alma e de que Jesus continuaria, né, a missão que ele iniciou, entre aspas, enquanto estava aqui com eles, né? Então, também dá essa porque Jesus afirma que continuará amparando-os, né, e ajudando-os nessa missão, continuará trabalhando. Então, a gente vê aí nessa ascensão do Cristo todo um simbolismo, toda um fato que vai implicar, né, diretamente nesse início dessa comunidade cristã e de como ela vai se desenvolver, né? E a gente vai ver lá no Evangelho que, em relação a isso, Jesus vai se reportar, né? Em relação a essa continuidade da missão e em relação a como é que ele iria auxiliar a partir dali. Então, ele vai dizer qual é o recurso que ele vai disponibilizar para estar ainda em contato com os seus. Então, lá no livro de João, no capítulo 14, Jesus vai dizer assim: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Em outro trecho, lá no capítulo, ainda no capítulo 14, Jesus vai dizer: tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse. Ainda em João, no capítulo 15, Jesus vai dizer: quando vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Capítulo 16. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Então, em diversas falas de Jesus, ele fala sobre o Espírito de verdade, o Espírito Santo, o Paracleto, que será enviado para falar o que ele disse, muitas coisas, e esclarecer tantas outras coisas. E aí, a igreja, né, convencionou a chamar o Paracleto de Espírito Santo, né? Porque Paracleto, no dicionário, ele quer dizer pessoa que defende e protege alguém. Mentor, defensor, consolador. Então, a igreja convencionou chamar Paracleto de Espírito Santo, formando aí a Santíssima Trindade, né, que é Deus,
O Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo completando a Santíssima Trindade. E, né, então o Paracleto é esse consolador, é esse mentor, é esse que defende, é esse que protege. Então Jesus prometeu aos discípulos esse Paracleto, esse consolador, esse protetor, esse defensor, né? Que aí a gente adentra na seara, né, nossa espírita, do espiritismo. Entendemos que esse consolador chegou lá em 1857, né, em abril de 1857, através do trabalho aí de codificação do nosso querido Allan Kardec. Né? Então, o Espiritismo chega com essa proposta de ser o consolador prometido e, de fato, ele vai trazer luzes sobre muitas coisas que ficaram mal interpretadas, que foram sendo distorcidas ao longo da história do cristianismo, muitas coisas que foram alteradas, né? E também muitas coisas que precisavam ser acrescentadas porque nós já estávamos amadurecidos o suficiente para suportar a carga dessas informações. Né? Porque Jesus fala, não vou falar algumas coisas porque vocês ainda não podem carregar. Então hoje nós já podemos carregar. Quando o Espiritismo chegou, já podíamos carregar algumas informações, já podíamos processar melhor essas informações. Então, ela foi nos chegando, né? Ela foi chegando para nós. O Espiritismo chega, como eu disse, lançando luzes para todas essas questões, diversas questões da vida e da morte, né? Da relação do mundo físico com o mundo espiritual, né? E muitas coisas Jesus de fato já tinha falado, se não esmiuçado, se não em detalhes, mas ele já tinha dado uma pista, já tinha deixado alguma informação, mas muita coisa que a gente realmente vê no Espiritismo, Jesus já tinha dado ali uma pincelada, não tinha aprofundado, mas já tinha dado uma pincelada aí, né? E aí eu peguei alguns pontos, além da questão que a gente vê logo na questão do início do capítulo da Ascensão, que é a imortalidade da alma, que é uma das bases, né, das bases doutrinárias, né, do Espiritismo, mas tem outras que eu selecionei aqui, dentre várias, óbvio, para a gente analisar, fazendo uma relação com, né, o que o Espiritismo entende, coloca nas suas bases como base fundamental da sua doutrina, e que Jesus já trouxe, já falava pra gente no seu evangelho. Então, um dos pontos, né, que o Espiritismo coloca na sua base doutrinária é a existência de Deus. Né? Então, é incontestável, né, na fala, no entendimento dos Espíritos, a existência de Deus. Né? Tanto que a gente vai ver que o primeiro livro da doutrina, o livro dos Espíritos, começa justamente falando de Deus. Então Jesus traz essa proposta. Jesus, na verdade, o povo ao qual Jesus é vinculado, o povo hebreu, os judeus, eles já tinham Deus como uma figura, né, como seu Senhor e como único Senhor. Né? Então era um povo monoteísta, então acreditava nessa figura de um Deus único. Né? Então essa era a crença também, né, que Jesus veio patentear. Mas Jesus foi mais além, porque Jesus sempre vai mais além. Então Jesus não só confirma a existência desse Deus, a devoção que se deve ter a esse Deus, mas Jesus traz algo importantíssimo que vai mudar a nossa relação com o divino, que vai mudar a nossa relação completamente com Deus, porque ele traz a ideia de Deus como Pai. Então, em diversas passagens, Jesus vai se reportar a Deus como meu Pai, né? E ele vai, então, na oração que ele ensina, ele fala Pai Nosso. Né? Então, Jesus traz essa ideia, é o que primeiramente traz essa ideia de Deus como nosso Pai. Então, ele nos aproxima de Deus, né? Porque ele traz Deus como essa figura paterna. Então, Deus deixa de ser somente o Senhor, né? Aquele Senhor dos exércitos, o Senhor que guerreia,
o Senhor que se ira, mas Jesus passa uma visão de Deus paterna, né? Daquele que perdoa, daquele que ama. E isso aproxima-nos de Deus. Então Jesus principalmente tem esse papel de nos aproximar de Deus, né? Então ele cumpre muito bem esse papel e trouxe essa ideia, né, de Deus como Deus Pai, né? Existência e imortalidade da alma, né? Comprovou com esse fato da ascensão, né? Então sua ressurreição, né, é uma prova patente dessa imortalidade da alma, da continuidade da vida, da continuidade dos trabalhos, das atividades, né, e da possibilidade de comunicação, né, do mundo invisível com o mundo visível, né, que se dá em outra base doutrinária do Espiritismo, que é comunicabilidade dos espíritos. Então Jesus tanto prova isso consigo mesmo quando ele faz as aparições e dialoga normalmente com os discípulos estão dialogando com o Espírito. Jesus estava morto, né? E também Jesus dialogou diversas vezes com espíritos, né, desencarnados. Então Jesus, quando conversava com as pessoas, quando atendia, né, vamos dizer assim, as pessoas possessas que estavam obsidiadas, né, ele tinha um diálogo com aquele espírito. Jesus, no Monte Tabor, dialoga com Moisés e com Elias. Então, Jesus o tempo todo vai provar, por A mais B, da possibilidade, né, real de se dialogar com espíritos desencarnados. Do diálogo do mundo físico, do mundo material com o mundo imaterial, com o mundo espiritual. Então, Jesus prova isso. Isso também é base doutrinária do seu Consolador, que vai aprofundar tudo isso, nos trazendo diversas informações sobre mediunidade, sobre como ela se processa e como se dá essa comunicação. Jesus deu os primeiros, né, a primeira informação, a possibilidade, e o Espiritismo vem desenvolvendo para nós todo o leque de informações sobre como se dá a mediunidade e etc. A pluralidade das existências, né? Então Jesus ele vai trazer isso também. Então a reencarnação que o Espiritismo fala, que o Espiritismo nos traz em detalhes, nos traz relatos, né? Jesus já falou disso, né? Muito superficialmente, mas já falou disso, né? Então, tanto no famoso diálogo dele com Nicodemos, quando ele diz que era necessário que nascêssemos de novo, né? Mas também quando ele, em diálogo com os discípulos, né, que os discípulos indagam a ele, que se falava que Elias tinha que vir primeiro, né? E Jesus disse: Elias já veio, né? E vocês não reconheceram. Então Jesus está falando ali. Eles entendem que Jesus estava falando de João e, portanto, existe ali a informação sobre a reencarnação já, né, os primórdios da ideia de reencarnação, que o Espiritismo vem aprofundar e nos trazer aí um leque de informações a mais. A pluralidade dos mundos habitados é outro aspecto, né, importante aí da base doutrinária do Espiritismo, que Jesus fala na célebre frase em que ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas, né? Se eu vou preparar lugar para vocês, na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele está falando desses diversos mundos, né? E quando ele, em diversos momentos, ele vai dizer que o seu reino não é deste mundo. Então ele está dizendo que existe outro mundo, né? Já que não é desse, o meu reino não é deste mundo, ele reina em outro mundo, né? Vamos dizer assim. Então existe outro mundo, existem outros mundos. Então o Espírito de Jesus falou disso e o Espiritismo vem nos trazendo todas as informações esmiuçadas, estudos, né? Desenvolvidos primeiramente por Kardec, mas depois vieram diversas figuras que se debruçaram sobre isso
e a própria ciência humana hoje já concebe aí a possibilidade da existência de vidas em outros planetas, né? Então a gente aí já vê essa pluralidade dos mundos habitados falada por Jesus, já trazida pelo Espiritismo, já também podendo aí ser uma realidade comprovada pelo mundo científico, né? Tem a questão da fé raciocinada, né? Que o Espiritismo bate muito nessa questão de termos uma fé raciocinada, né? Que possa enfrentar, né? Que possa encarar de frente todas as épocas, né, da humanidade, né? Fé raciocinada só é aquela que pode encarar todos os aspectos da vida, né, frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, a fé raciocinada já vinha sendo falada por Jesus, né? Jesus sempre que curava pessoas, que dava orientações, ele levava as pessoas ao processo de reflexão. Então isso é racionalizar. Jesus levava essas pessoas a racionalizar, não agir com a emoção, né? Porque é a nossa tendência ainda muito instintiva, né? Saímos há pouco da fase dos instintos, né? De viver puramente os instintos. Então ainda estamos muito arraigados a alguns comportamentos assim, e tendemos sempre às reações, né? A reagir diante das situações de perigo, das situações difíceis. A gente tem sempre a reagir de forma muitas vezes irracional. Então Jesus sempre chamava as pessoas à reflexão. Pare e pense, por que você está fazendo isso? Por que você vai fazer isso? O que você ganha com isso? Então isso é uma base de uma fé raciocinada. Isso é uma base de uma vida levada a partir de se refletir, de se racionalizar as coisas, né? Porque viver sob o domínio das emoções, principalmente nós que somos espíritos comprometidos, espíritos ainda muito aquém do nosso processo evolutivo, né? Nós, se deixássemos nos levar pura e simplesmente pelas emoções, ia ser um desastre. Aliás, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente se deixa levar pelas nossas emoções, o quanto isso nos causa prejuízos, que depois para corrigir demanda tempo, demanda esforço, demanda às vezes alguns processos dolorosos. Então ainda não trabalhamos realmente sob o domínio da razão. Então Jesus nos chamava a isso, e a doutrina espírita também vem nos chamar a essa postura de fé raciocinada. Né? Outro item importante que encontra ressonância lá em Jesus e no Espiritismo é a lei de causa e efeito. Né? Então Jesus, por exemplo, no momento da sua prisão, e é nesse momento que a gente vai ter a fala mais forte de Jesus em relação a isso, é no momento de sua prisão, quando Pedro, né, desembanha. Olha, a gente está falando de emoções descontroladas, e Pedro, de todos os discípulos, é a figura mais assim, mais passional, vamos dizer assim, né, porque era o que se deixava mais levar pelas emoções, né, tinha as emoções à flor da pele, era reativo, né? Então Pedro, ele pega a espada e corta a orelha do soldado, né? E aí Jesus vai dizer a ele: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Em algumas traduções, a pessoa, todo aquele com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então, institucionando ali as bases da lei de ação e reação, né? Que o Espiritismo vem desenvolver, vem nos esclarecer, vem nos dar conhecimento e nos dar relatos, né? Que deixa mais claro para nós o que é essa lei de causa e efeito, né? Que não tem a ideia de ser uma lei simplesmente punitiva, mas vem ser uma lei que para nos ensinar, né? Para nos corrigir e nos ensinar, né? A viver de forma equilibrada, racional, olha o racional, pensando no que fazemos, pensando no que estamos emitindo, no que estamos plantando, né? Então, esse
comparativo, né, das falas de Jesus com as bases do Espiritismo é para a gente poder enxergar, né, o quanto o Espiritismo ele coincide, vamos dizer assim, tudo com o que Jesus falava, como ele encaixa no perfil que Jesus deu do Consolador, como o Espiritismo encaixa bem, né? Porque além de trazer para nós essa gama de informações sobre o mundo espiritual, sobre as suas relações com o mundo físico, mas também traz de volta os ensinos do Cristo de uma forma mais aprofundada, né? Além disso, ele tem não só a sua parte de desenvolver conhecimento, mas muito mesmo sua parte de realmente de consolador. Então, o Espiritismo vem ao longo do seu tempo aqui na Terra, trazendo muitos benefícios para aqueles que o conhecem e aqueles que o têm estudado com seriedade e têm buscado dentro das suas possibilidades colocá-lo em prática. Então, o Espiritismo tem consolado muitas vidas, tem dado conhecimento que oferece base para os enfrentamentos da vida, né? Vide o momento que a gente está vivendo e vide como o Espiritismo está sustentando muitos de nós neste momento. Então, eu óbvio posso falar por mim mesma, né? Claro, então o Espiritismo, que eu conheço o Espiritismo há 16 anos, e nesses 16 anos eu venho aprendendo continuamente, venho me aperfeiçoando enquanto espírito continuamente, né? É uma luta diária, é uma luta que não é fácil, né? Eu sei e cada um de vocês sabe que todos os dias a gente acorda com vontade de fazer o melhor, mas nem sempre a gente consegue. Né? Tem dias que a gente está muito bem disposto, tem dia que a gente está indisposto, tem dia que a gente está com muita paciência, tem dia que a gente não está com paciência nenhuma, né? Tem dias que a gente acorda dando bom dia ao sol, ao céu, aos anjos, mas tem dia que a gente acorda que não quer, se pudesse não falava com ninguém. Então, assim, o nosso processo é um processo difícil porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas o Espiritismo, de alguma sorte, nos oferece recursos para que a gente, dentro dessa instabilidade emocional, que é o ritmo da vida, que é a dinâmica da vida, dentro dessa dinâmica a gente possa ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de momentos até felizes, né? Se não podemos ser felizes dentro da plenitude, porque ainda não nos é possível, mas a gente consegue ter ali momentos felizes, momentos de alegria, momentos, né, de conquistas, né? Então, isso tudo, o Espiritismo, né, para quem o conhece, o vivencia, ele traz de benefícios, né? Então, assim, na minha vida, o Espiritismo só trouxe o conhecimento do Espiritismo, né? O pouco que eu conheço, ele só trouxe benefícios. E acredito, né, que na vida de muitas pessoas, né, que o conhecem também. A gente não tem pretensão de sermos santos, nem pretensão de sermos perfeitos nessa encarnação, que a gente sabe que ainda falta muito para a gente alcançar isso. Mas o que a gente já consegue compreender, o que a gente já consegue pôr em prática, já é de uma grandiosidade imensa, que vai nos ajudar grandemente, né, no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento, na nossa ascensão espiritual, né? Então, que, né, essa mensagem, né, essa história, né, dos apóstolos possa nos estimular, possa nos envolver e que a gente possa se empenhar cada dia em sermos melhores, que essa é a proposta. Que a gente acorde todos os dias com novas disposições de sermos melhores e que usemos os recursos que o Espiritismo nos traz para isso. São muitos recursos, né? O recurso da oração, da meditação, do estudo, do convívio, né, com outros, com os nossos irmãos, que agora infelizmente não está sendo possível por conta desse momento difícil, mas que em breve retornaremos às nossas atividades em conjunto e tudo isso é um estímulo para nós prosseguirmos apesar de todas as dificuldades. Então, meus irmãos, fica aí essa mensagem para nós,
né, de esperança, né, principalmente. Jesus deixou essa promessa não só para os discípulos, mas deixou para nós também. Que ele iria, mas queria deixar o Consolador, e ele cumpriu essa promessa. E ele disse que continuaria conosco, e eu tenho certeza que ele continua. Porque se ele não continuasse, a nossa situação seria mais dramática ainda, eu não tenho dúvidas. Então, eu tenho certeza que Jesus permanece conosco todos os dias, nos chamando a dar continuidade à nossa missão, não a dele. Ele continua dando prosseguimento à missão dele. Ele quer que a gente prossiga com a nossa missão, porque todos nós a temos, né? Então, assumamos as nossas responsabilidades, assumamos as rédeas da nossa vida, contemos com Cristo, contemos com Deus, contemos com os nossos amigos espirituais e todos aqueles que se aproximam de nós para o nosso bem, né? Então, que Jesus continue nos iluminando, nos abençoando, nos inspirando, e que a gente consiga seguir aí o exemplo dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos, e dar continuidade aí à mensagem do Cristo, e especialmente através da nossa vivência, que é o que mais interessa. Um beijo grande a todos, uma boa noite, muito obrigada pelo carinho de sempre, pela atenção, né? E que todos nós possamos continuar nessa corrente de vibrações e de oração pelo planeta inteiro, que continua aí nessa grande dificuldade dessa pandemia, que atinge a todos nós invariavelmente. Então, que a gente possa continuar unidos em vibrações positivas, em orações, para que a gente, o quanto antes, possa sair dessa situação difícil. Um abraço grande a todos e até a próxima.